Anote esse telefone, porque eu quero você participando aqui, fazendo perguntas, porque a gente pensa assim, eu já aposentei, não precisa não fazer mais nada. Meus filhos já estão crescidos, não precisa mais nada. E a Leila está aqui para nos alertar justamente que a gente precisa continuar aprendendo. O cérebro precisa disso, ele quer. Então, hoje a gente vai entender tudo isso. E se você quiser fazer perguntas, participar conosco, basta você mandar uma mensagem também para esse WhatsApp que está aí na sua tela, 972544465. Tá aí o telefone, vou repetir, tá bem aqui, ó. Tá vendo aqui, nesse cantinho? É aqui que tá o telefone, anota aí. 19997254465. Pronto, tô lendo junto com você, porque eu quero muito que você participe conosco através também deste WhatsApp, ok? E hoje a gente, como eu falei para vocês, vamos receber Leila Santos. Ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Já esteve conosco muitas vezes e é sempre bem-vinda, Leila. Eu que agradeço o convite, também é uma delícia estar aqui com você, com a sua audiência toda. E é gostoso porque a gente sempre aprende com você, porque quando a gente fala de comportamento, nós entendemos que a realidade de cada pessoa é diferente, o ambiente em que vive, convive, porque às vezes não é só o ambiente familiar, mas é o ambiente do trabalho, a comunidade com a qual ela se relaciona, tudo isso nos faz gerar um comportamento. E esse nosso comportamento quer dizer tudo. Inclusive, se você tem muitas amigas que falam assim, não, vem aprender a fazer tricô comigo. Não quero saber de tricô. Ou seja, a pessoa não quer saber de nada, não quer saber de aprender, não quer saber de nada. E a gente vai se acomodando também, tanto quanto estas pessoas. Seria mais ou menos isso? As pessoas vão pegando o hábito dos outros? Dizem que o ambiente influencia, né, o nosso comportamento. Então, óbvio, tem coisas que são natas, que a gente já traz com a gente, um desejo, um talento diferenciado, mas o ambiente que a gente convive também. Mas o importante é, por que nós não podemos ser a diferença nesse ambiente? A gente ser aquela pessoa que traz a novidade, que traz o aprendizado, compartilha. Você sabe que a gente aprende muito mais quando ensina do que simplesmente quando a gente está consumindo um conteúdo, está ali no aprendizado. Então, é bem importante. Eu sempre falo o seguinte, hoje, com a velocidade das mudanças no mundo, conhecimento tem prazo de validade. Se você parar para pensar nas coisas que você aprendeu há 10 anos atrás, uma coisa simples, o que a gente precisava fazer antes quando tinha que resolver algum problema na nossa conta bancária? Tinha que ir até o banco. A gente tinha que ir até o banco, né? Hoje, se você tiver o conhecimento e souber utilizar os aplicativos, você não precisa mais. É uma comodidade, é um conforto. É um conforto, mas requer um aprendizado, uma adaptação. Então, aquele conhecimento que eu adquiri há 10 anos atrás, ele não é suficiente para eu sobreviver no mundo que eu vivo hoje, né? Então, tudo que a pessoa conhecia tem data de validade, porque aquilo já venceu, não resolve mais nada. Não resolve, porque hoje nós temos situações que a gente não tinha há 10 anos atrás, né? Então, hoje, para você fazer compras, você faz, né, muita coisa online, você resolve coisas em relação ao banco, as questões jurídicas, tem muita coisa que hoje você faz online. Então, eu falo que aprender coisas novas para sobreviver nesse mundo moderno que a gente tem é uma questão de autonomia. Então, aprender sobre as novas tecnologias, o uso das novas tecnologias, como as novas tecnologias funcionam, é benefício. Com certeza, com certeza. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou muito da tecnologia. Aqui a gente trouxe a fala da tecnologia, mas o aprender pode ser qualquer coisa, como você deu o exemplo. Aprender a fazer um artesanato, melhorar aquilo que você já sabe. E é bem importante, assim, porque numa boa fase da nossa vida, o aprender é obrigação. E é chato, né, quando a gente está naquele momento de escola, de faculdade. Mas pensa que depois que isso passa, dentro do ambiente do trabalho, a gente continua tendo a necessidade de aprender para se atualizar, reciclar o conhecimento,
né? Mas e depois que isso passa? Né? Depois que eu me aposento, ou então, assim, eu sempre fui dona de casa, né? Nunca precisei ter um conhecimento formal para sobreviver, pagar minhas contas, digamos assim. Eu digo que é melhor ainda, é uma fase muito interessante para você aprender, porque já não é mais sobre obrigação ou sobre a necessidade, mas é pelo prazer de estar vivo, né? O prazer de viver. Porque não tem uma pessoa que não fique feliz quando consegue fazer algo novo. Ah, isso é verdade. Dá um prazer. É uma realização. Exatamente. Por menor que seja. Eu fiz uma receita diferente, né? Eu aprendi, por exemplo, a cuidar das plantas, ou então eu resolvi aprender como que eu faço uma pintura diferente, uma textura numa parede na minha casa, decoração. E hoje em dia, assim, não tem desculpa. Se a gente falar assim, eu estou velho demais para isso. Se você está vivo, você ainda pode aprender. E eu falo o seguinte, especialmente para as pessoas que já estão mais velhas, o aprendizado é muito importante para o desenvolvimento, a manutenção da nossa cognição, nossa capacidade de raciocínio. Por quê? O nosso cérebro, ele é feito de conexões. O que é o aprendizado? O aprendizado nada mais é do que conexões neuronais, ou seja, o nosso cérebro cria assim uma espécie de mapa para guardar e registrar aquilo que a gente vai aprendendo, para a gente resgatar e acessar essa informação a hora que for necessário. E isso faz com que o nosso cérebro continue ativo, vivo. Isso previne demência. Demências, eu imaginei isso. Então, assim, o aprendizado é muito importante. Então, como um músculo que não é usado, ele atrofia, o cérebro também. É muito comum a gente ver pessoas entrarem em quadros, em situações de demência, justamente na época da aposentadoria, logo depois da aposentadoria, porque parece que de uma hora para outra você para, né? Então, o primeiro motivo pelo qual a gente tem que continuar aprendendo sempre é a questão da nossa cognição. Isso é importante, não é? Porque quando a gente é jovem, a gente tem a obrigação de aprender. Mas depois, quando acaba a obrigação, a gente tem que fazer pelo prazer de viver, de ter autonomia. Hoje em dia, acho tão bonito assim, ver alguns avós, né, que já estão aí nos seus 70, 80 anos, se comunicando com os netos pelo WhatsApp, curtindo os posts, né, ou postando nas redes sociais. Ou seja, é inclusivo, a pessoa está participando, ela pertence a um grupo, né, e ela consegue se relacionar graças a esse aprendizado. Então, uma regra a ser seguida é aprender sempre. Aprender sempre. O que significa isso, né? A gente pode aprender de várias formas. Não é? A gente tem essa mania de associar o aprendizado com a sala de aula, o ensino formal, acadêmico, mas não, a gente pode aprender ouvindo, por exemplo, um programa educativo, pode assistir um mulher.com, viu, gente? Exatamente, dá para aprender muita coisa aqui. Como hoje nós estamos aprendendo com você. Exatamente. Então, e também tem gente que fala assim, mas é caro. Gente, hoje tem muito conteúdo de qualidade gratuito na internet. Isso é verdade. Né? E de fontes confiáveis. Então, especialmente quem tem um pequeno negócio, faz alguma atividade, a gente tem, né, o próprio Sebrae tem vários cursos gratuitos online, então dá para aprender, não tem desculpa, porque é caro, porque demora demais. Não, hoje a gente tem o modelo de microaprendizado, né, onde a gente tem pílulas de conhecimento, então não tem desculpa para a gente não querer aprender, né? Então, às vezes dá preguiça, porque eu não quero, né, perder tempo, mas assim, então escolhe algo que vai ser útil para você, porque também tem isso. Para o adulto, aprender precisa ser interessante e útil. Não é diferente. Eu acho que para todo mundo, para a criança também, mas às vezes, como você falou, ela está na fase da obrigação, ela precisa aprender determinadas disciplinas e tem muita gente que fala, mas eu vou usar isso aqui para álgebra, para quê? Para quê? Não, mas precisa tornar interessante esse aprendizado, agora, né? Então, precisa tornar interessante e os professores, eles têm se desdobrado para fazer com que os alunos tenham interesse nesse conteúdo. Mas aí a criança, é jovem, adolescente, enfim, tem aí os seus recursos também para poder tudo isso. E você falou uma coisa que eu achei interessante, porque para o adulto já é muito mais difícil se interessar por algo, porque parece que ele já sabe de tudo. Não,
Ah, mas eu vou aprender mais isso. Ah, mas tem que começar do zero de novo. Então, às vezes, as pessoas se desanimam. O que fazer, Leila? Olha, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que conhecer ou saber não é aprender. A gente só aprende quando a gente transfere o conhecimento para a prática. Por isso que ele precisa ser útil. Então, para a gente se motivar, eu costumo ensinar uma pergunta que é interessante para a gente ver se a gente está no caminho certo, né? Então, quando foi, eu vou perguntar para você que está assistindo a gente, quando foi a última vez que você aprendeu algo novo? Se for difícil responder essa pergunta, atenção, né? Então, a gente precisa se desafiar nesse sentido. Por exemplo, eu posso definir, olha, esse mês eu adoro orquídeas, né? Amo. Então, quando eu ganhava orquídea e elas morriam, aquilo me incomodava. Eu falava, poxa, eu preciso aprender a cuidar das orquídeas, preciso entender. Então, vou para a internet, faço um curso, leio um livro. E hoje, assim, eu tenho orquídeas que têm 15 anos na minha casa. Eu tenho também. Então, assim, é sobre isso. É aprender algo que você gosta. Não tem nada a ver com a minha profissão, com o meu trabalho, mas eu me dediquei a estudar e aprender. Então, a pessoa que quer se manter ativa... As orquídeas agradecem. Exato. Então, você tem que buscar algo do seu interesse. Especialmente quem não tem a obrigação de... Né, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Porque, óbvio, quem está no mercado de trabalho, quem tem um negócio, precisa se atualizar, precisa modernizar, né? Então, hoje a gente fala de um artesã, de pessoas que fazem serviços, sei lá, serviços de internet. Se você hoje não souber do marketing digital de redes sociais, ninguém te encontra, ninguém te acha, né? Antigamente, se você tivesse um panfletinho ou uma feira de exposição, dava certo, mas hoje em dia você precisa atingir mais pessoas, né? Então, precisa aprender para ser visto. Então, agora, ela está dando muitas dicas aqui para nós, eu estou achando ótimo, é bom que você assimile, aprenda, mas também tem muitas pessoas, como nós falamos no início da nossa conversa, que dão muita desculpa. Ah, mas isso, mais aquilo. Então, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você é uma daquelas que dá desculpa para tudo? Quando você fala de aprender, entre aspas, voltar para a sala de aula, aspas aqui segurando essa voltar para a sala de aula. Nós vamos agora para o nosso intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos na companhia de Leila Santos, que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional e está nos dando essa dica preciosa. Fica com a gente que a gente volta já. Hoje eu recebi 2 visitas que eu amo muito. Uma delas eu amo muito mais, porque está de preto e branco. Mas é brincadeira, e isso é uma brincadeira muito saudável entre nós, graças a Deus. E eu quero mandar um beijo para Maria Clara, que trouxe para mim uma árvore de Natal que eu pus do meu lado lá na cozinha e acabei esquecendo de mostrar. Maria Clara, muito obrigada, viu, por você estar com a gente. Obrigada por ter vindo até aqui trazer essa árvore de Natal para mim. E hoje é aniversário do Paulo, marido dela. Saudação. Tá muito escuro aí, Paulo. Depois eu vou sendo claro. Mas faz um oi pra gente ver você aí. Aí! Parabéns, Deus abençoe. Deus continue te abençoando, porque abençoado você já é. Então, Deus continue te abençoando. E na pessoa da Maria Clara e também do Paulo Martins, eu quero mandar um beijo para uma pessoa que assiste o Mulher.com, que é a Maria de Lourdes Monteiro. Maria de Lourdes, um beijo para você, viu, querida? Obrigada por assistir o Mulher.com, obrigada por curtir aquilo que a gente faz, obrigada por você ser essa bênção também na vida de todos nós aqui do Mulher.com. Muito obrigada. Clarinha, eu te amo. E agora, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo, porque a Leila Santos trouxe para nós um start, um começo, hora de mudar. Sai da sua mesmice, sai do seu marasmo, sai da sua quietude, daqui tá bom, não, deixa aqui, tá quietinha, sai disso, porque isso pode te levar a uma demência, ou seja, o seu cérebro para de trabalhar e aí? Quem vai cuidar de você?
A gente tem que pensar nisso também. Porque e nós estamos falando isso na hora do intervalo, Leila, você falou, nós saímos do analógico. E no instantinho a gente já estava com todas as tecnologias. Porque os jovens de hoje já nascem. Já nasce. Né? Como é que fala? O obstetra já tira o bebê com o celular. É verdade. Praticamente isso. Mas nós não, nós tivemos que aprender muito. Exato. Como que você vê a nossa geração, eu falo nossa, né, você é mais jovem do que eu, mas como que a gente vê essa geração que saiu do analógico direto para as novas tecnologias, para o digital? Você vê, a gente chama essa geração X, né? Ou tem os baby boomers, geração X, que nasceram na década de 60, né? Entre 60 até 70, mais ou menos. E a gente conseguiu ver tudo isso acontecendo, porque o celular, como a gente começou a usar, isso foi na década de 90. Então, a gente já era adulto, a gente já estava no mercado de trabalho quando tudo isso, né, o advento da internet começou. Então, a gente teve que aprender enquanto... É aquela coisa de trocar a asa do avião com ele voando. Não é? Então, a gente é uma geração que teve muito esforço de aprendizado, porque as outras que vieram depois já nasceram no momento que já tem a internet, que já tem o celular. Então, vem de fábrica já, né? Essa noção digital. Então, eu digo que nós somos sobreviventes, né? E guerreiros nesse processo de aprendizado. E a gente continua aprendendo. O que é isso de inteligência artificial que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos? Eu não tinha lembrado da inteligência artificial. Assim, há 2 anos, 3 anos atrás, para nós, né, simples mortais, a gente não sabia. Já existia, óbvio, mas muito mais usado pelas empresas, né? Mas agora, assim, qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa. E você mandou para nós, já que nós estamos falando da IA, a inteligência artificial, ela mandou para nós os dados do Fórum Econômico Mundial, agora deste ano de 2025, que destacou o aprendizado contínuo dentre 10 habilidades mais requisitadas. Você pensa que é agora, para 2026? Não. São as habilidades mais requisitadas até 2030. Então, existe essa projeção e quem não se encaixa está fora. Exatamente. E ainda, né, dentro do mesmo... do Fórum Econômico, a gente tem uma estatística que é bastante preocupante, né? Que fala assim que uma pessoa a cada 10, né, se não se reciclar, vai estar fora. Ou seja, a gente tem que se atualizar. Tem muitos trabalhos que vão deixar de existir, assim como novos trabalhos vão passar a existir. Então, se a gente se prepara, a gente abraça essa oportunidade, né? Não fica só lamentando, agora o meu trabalho vai ser substituído por um computador, por um programa, mas quem é que faz o programa? É um ser humano, então a gente tem espaço de aprendizado, né? É só querer e abraçar essas oportunidades. E Leila, você falou, a primeira coisa que você falou no início da nossa conversa foi sobre quando você antes precisava resolver algum problema bancário, você ia até uma agência. Hoje você tem os aplicativos. Você tem, enfim, outras formas de resolver os seus problemas bancários. Agora, quantas agências estão fechando por esse Brasil, por esse mundo afora? Quem estava trabalhando no banco e não se reciclou, porque achava que ia ficar lá, era um trabalho perene, nunca mais ia acabar, também está tendo essa mesma dificuldade porque não se reciclou, não mudou de função, não aprendeu. Então, e eu estou dando o exemplo do banco porque você falou do banco, mas existem tantas outras profissões que estão, assim, as empresas estão pedindo essas habilidades e as pessoas não estão entendendo, não estão despertando para esse alerta que você está fazendo hoje. Exatamente, porque vai ter, sim, óbvio, a gente não pode... catastrofizar isso, achar que todo mundo vai ficar sem emprego, porque não, vão surgir muitos empregos. Vai ter um déficit? Vai ter um déficit. Mas, assim, as pessoas, elas podem, né, melhorar, podem continuar nas mesmas funções com novas habilidades. Com novas habilidades. Porque nessa mesma estatística que eu te passei, o letramento digital,
que é você se tornar mais tecnológico, é uma habilidade super importante. Então, eu preciso entender, por exemplo, se eu sou advogada e eu quero continuar trabalhando como advogado, eu tenho que entender quais são as ferramentas novas que eu tenho que trazer para a minha nova forma de trabalhar como advogado, né? Então, muitas coisas que a gente gastava horas para fazer, hoje com a inteligência artificial você faz em minutos. E aí isso sobra tempo para quê? Para você utilizar aquilo que é mais importante, o seu racional, o pensamento criativo. Inclusive, nós poderíamos, eu leio o que você mandou aqui para nós e você faz os comentários. A inteligência artificial é uma delas. O que é Big Data? Big Data são maneiras de você armazenar dados, né? Então, hoje em dia, quanto mais dados a gente souber sobre os nossos clientes, sobre a experiência do cliente, mais eu consigo entender o comportamento. Então, o Big Data, isso é para o pessoal aí de TI, né, de tecnologia da informação, que vai aprender a transformar dados em informação. Então, de uma maneira muito grosseira, muito simples, é poder trabalhar com muitos dados, né, e trazer tendências, trazer padrões a partir disso. Redes e cibersegurança. Bom, como tudo agora é online, como tudo tem internet, existe um risco. A gente vê aí quantos golpes a gente vive passando. Então, a segurança cibernética, né, do espaço da internet se tornou realmente algo muito crítico. E profissionais dessa área são extremamente, né, são muito bem remunerados e eles precisam estar atualizados com tudo. Então, é uma habilidade mais técnica, né, que é super demandada nesse momento. Aí você falou do letramento digital, que é o aprender a trabalhar com o digital, o pensamento criativo. Exato, porque aí vem o lado humano, né? Porque as respostas que eu tinha para os problemas antigos, né, não vão resolver os problemas novos. Então, eu tenho que ter criatividade. Eu preciso olhar para aquele problema e pensar em outras estratégias, né? Hoje, inclusive, não existe mais uma única solução para o mesmo problema. Eu tenho que ter o pensamento criativo. Resiliência, flexibilidade e agilidade. Aí já é comportamento, né? Porque o mundo está mudando muito rápido. Se eu for sofrer com toda a mudança que acontece, eu não sobrevivo. Eu preciso ter resiliência, eu preciso me adaptar a tudo isso que está acontecendo. Curiosidade e aprendizado contínuo, que nós estamos falando isso desde o começo. Né? Exatamente. Então, como a gente... Tudo que está acontecendo é novo e acontece numa velocidade muito rápida, eu não posso ser aquela pessoa que olha para tudo com desconfiança. Eu tenho que ter esse olhar de curiosidade. Nossa, como é que isso eu posso utilizar na minha vida? Como que isso vai fazer diferença no meu trabalho? Ou como que eu posso melhorar minha qualidade de vida a partir dessa situação? Então, essa curiosidade, esse querer aprender. E com isso, né, a melhoria contínua. Não ficar satisfeito só com aquilo, a mesmice, aquilo que está, mas buscar algo mais. E nem entrar em negação, né? Ser curioso. Uhum. Liderança e influência social. Exato. Então, a liderança é um ponto-chave hoje nos negócios, porque você tem que mobilizar pessoas. E a gente, inclusive, já falou aqui em alguma pauta sobre essa dificuldade de contratação, as diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Acho que foi esse último tema que a gente conversou aqui. Então, a liderança precisa estar preparada para lidar com essa diversidade toda. E o líder não é mais o chefe que manda pela hierarquia, ele tem que influenciar as pessoas através do exemplo, através do relacionamento mais humanizado. Né? Agora, gestão de talentos. É o grande desafio hoje das empresas. Né? A gente tem um termo que é bem falado agora no ambiente de RH, que é o apagão de talentos. Temos muitas vagas abertas e ninguém para preencher. E ninguém para preencher. É impressionante. Então, a gestão de talentos significa o quê? Eu ter habilidades dentro do meu negócio, da minha empresa, de reter os meus talentos, conhecer as pessoas, engajar e manter essas pessoas conectadas. Por isso que a gente está falando muito agora de fazer gestão por propósito. Fazer com que as pessoas se conectem com o propósito do negócio e não mais só ser um apêndice ali na sua folha de pagamento, entendeu?
Leila, eu quero agradecer sua participação. Você gostaria de fechar com alguma dica muito legal? Eu gostaria de recomendar e estimular, né, que você que está em casa nos assistindo, você busque o prazer do aprendizado. Escolha uma coisa para aprender por mês, pelo menos para você ir curtindo o prazer de conquistar alguma coisa nova. Lembrando que a sua saúde mental, a sua saúde cognitiva vai te agradecer aí no futuro. E olha, nós estamos disponibilizando os contatos, o Instagram e também o site da Leila Santos. E aqui a gente agradece por estar conosco, já dando dicas para 2026. Acorda, gente! É isso aí. Leila, muito obrigada. Um Feliz Natal para você e para sua família. Para você também, querida. Foi um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Prazer nosso.